Olá, estamos aqui mais uma vez, dessa vez para ouvir o professor Dr. Detlef falando da Corumbela. Lembrando que a gente está aqui nesse evento, que é uma sequência de 4 lives que acontecerão agora, no mês de setembro, em comemoração ao aniversário da cidade de Corumbá. É importante dizer também que essa é uma realização da Prefeitura Municipal de Corumbá, administração Marcelo Yunes, por meio da Secretaria Municipal de Corumbá, Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, professor Genilson Canavarros, nosso secretário, e a nossa subsecretária Maria do Carmo Provenzano, e também a nossa gerente de políticas públicas, Maria Aparecida Moura. Eu agradeço imenso a participação de todos vocês, e lembrando que a gente está aqui nesse momento, porque a gente teve um pequeno problema na transmissão, nessa live que aconteceu no dia 2 de setembro, sobre a Corumbela, e como a gente sabe e percebe a quantidade de visualizações que estamos tendo no site da Prefeitura, e a importância dessa informação para que a gente tenha esse material gravado e que possa futuramente ser utilizado pelos nossos professores, enfim, que a gente possa, de verdade, ter um material que auxilie a gente nesse processo de popularização desse fóssil tão importante que foi descoberto em um sítio paleontológico aqui na cidade de Corumbá. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês e quero dizer que para que essa live aconteça, essa sequência de live aconteça durante o mês de setembro, a gente tem uma parceria e a gente tem alguns agradecimentos. Lembrando que essa organização é cronológica, ou seja, a gente inicia com a primeira live lá 553 milhões de anos atrás, a Corumbela, esse fóssil que data o nosso planeta. E também a gente, na sequência, vai ter uma live no dia 8, dentro do espaço laboratório Sala de Arqueologia do Pantanal de Corumbá. E a gente terá alguns convidados, como o Dr. Peixoto, na nossa próxima live, e o Santiago Plata. E seguindo a cronologia, na live do dia 14, a gente vai ter aqui a doutora Auriane, que vai falar para a gente dessas crônicas e desses documentos que foram produzidos no século XVI, durante a passagem dessas expedições europeias pelo Pantanal de Corumbá. E muitas curiosidades, como as etnias que viviam aqui, por exemplo, aldeias só de mulheres, né? Documentaram também o Cabeça de Vaca, junto com a coroa espanhola e a igreja, exorcizando a cobra, a serpente de 19 metros, que vivia assolando os povos xaraés. Então, a nossa última live, que é na véspera do aniversário de Corumbá, no dia 20 de setembro, será com o Dr. Divino, que vai falar para a gente desde a construção da cidade de Corumbá até os dias atuais e essa importância que esse espaço se tornou, sendo um espaço urbano de importância muito grande, inclusive na Europa. Então, nesse momento, vou fazer os agradecimentos, que é muito importante para a gente que a gente tenha esse apoio. A gente teve, logicamente, da Prefeitura Municipal de Corumbá, nosso prefeito Marcelo Yunes, a CEMED, Secretaria Municipal de Educação, o secretário Genilson Canavarros, a subsecretária Maria do Carmo Provenzano, e a nossa gerente de políticas públicas e educacionais, Maria Aparecida Moura, como eu havia dito. E também é importante agradecer à Fundação de Cultura e Patrimônio Histórico de Corumbá, que disponibilizou para a gente, no dia da transmissão, o espaço do MUPAN, que é o Museu de História do Pantanal. É muito importante também agradecer a Sim Telecom Fibra Ótica, na pessoa do Rodrigo Arteaga, que entregou para a gente uma internet de muita qualidade, para que a gente pudesse fazer uma transmissão e que os nossos convidados pudessem também ter esse suporte de boa qualidade com a internet fibra ótica. O vereador Manuel Rodrigues, que fez essa ponte com a gente, para a gente, né, com a Sim Telecom, a Tainã e toda a Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Corumbá. E também os meninos do gabinete, o Vitor e o Matheus, que tomaram conta da transmissão e fizeram de um tudo para a gente manter nossa qualidade. Mas, infelizmente, a gente ainda conta com essas tecnologias e a gente vai
engateando lentamente, aprendendo a cada dia. E toda a equipe da CEMED, e principalmente a nossa equipe formada especialmente para organizar essas 4 lives do mês de setembro, que é o Augusto, a Micheline, o Gustavo, a Tharissa, o Daniel e o Adolfo. Lembrando também da importância da participação daqueles que têm interesse em certificação. Durante todo o mês de setembro, nós estaremos com uma vasta programação. Então, fiquem atentos. Procure nas nossas redes sociais, Educação Corumbá, no Facebook, no Instagram. E esse material que foi transmitido pela Prefeitura de Corumbá, pelo Facebook, ele vai estar disponibilizado para a gente agora em melhor qualidade, dentro da plataforma do YouTube, no canal do NTEC, que é o nosso núcleo de tecnologia. Então, se você quer uma certificação, fique atento, participe dessas formações e a gente vai, aos poucos, alinhando. A partir da próxima transmissão ao vivo, vamos disponibilizar um documento, formulário, para que vocês possam registrar os seus nomes e futuramente receberem a certificação. Bom, momento principal, agora, nós gostaríamos muito de não precisar, mais uma vez, pedir ao Dr. Detlef que passasse para a gente seu conhecimento, mas ele também, com uma gentileza muito grande, resolveu nos auxiliar dessa forma, pensando nessa qualidade de material que a gente vai ter para registro e arquivado nas nossas nuvens da internet. Então, eu chamo aqui o Dr. Detlef Wald, e para quem ainda não sabia, essa descoberta aconteceu há 40 anos atrás, e ele vai falar para a gente sobre isso. Mas Dr. Detlef possui graduação em Geologia e Paleontologia, Albert Ludwigs Universität, Freiburg, Alemanha, em 1972. Mestrado em Geologia e Paleontologia, também na Albert Ludwigs Universität Freiburg, 1973, e doutorado em Geologia pela mesma universidade em 1977. Desde 1977, professor no Instituto de Geociências da UNB Brasília, atuante nas áreas de sedimentologia, estratigrafia, desenvolvimento de bacias neoproterozoíceas e jazidas sedimentares. Pós-doutorado, habilitação em Geologia nas universidades de Freiburg e na Universidade Técnica de Berlim, com o título Dr. Renat Abel, após extensos estudos da sequência neoproterozoicas e dos depósitos de bife na região de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Aposentou-se em 2015 como professor titular e atualmente é pesquisador colaborador sênior da UNB, atuando nas áreas de Geologia Ambiental e Geoparque. Em 2020, a Universidade de Mato Grosso do Sul deu-lhe o título Doutor Honoris Causa, Doutor HC. Então, nesse momento, eu chamo meu amigo, agora posso te chamar de amigo, que já há muito tempo eu sigo as tuas pesquisas, e hoje eu estou aqui perto de você para, mais uma vez, ouvir as informações que você tem a nos passar. E, mais uma vez, para as pessoas que estão chegando aqui, entenderem dessa importância da Corumbela, não só para Corumbá e para o Brasil, mas para todo o nosso planeta. Então, por favor, Dr. Detlef, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Salim, para essa introdução e muito obrigado pelo convite que recebi de vocês, através de vocês, né, da Prefeitura, para fazer essa apresentação em conjunto com a comemoração do aniversário da cidade de Corumbá. Então, eu fico muito contente para essa possibilidade. Então, eu sugiro, vamos diretamente para a apresentação. E eu escolhi esse título aqui, porque aqui está tudo apresentado que é importante quando a gente fala da Corumbela.
a importância da corumbela. Por quê? São os primeiros passos da vida multicelular, então não bactérias, né? Organismo multicelular, na Terra, e preservados na região de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Então, eu vou apresentar para vocês agora como tudo começou, aproximadamente entre 600 e 500 milhões de anos atrás. Os geólogos jogam esses números, né? 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, mas eu vou mostrar, a gente pode fazer isso. Eu gostaria só mencionar meus estudos aqui em Corumbá foram apoiados, financiados pelo CNPq, pelo Fundect, pela UFMS e minha universidade em Brasília, a UNB. Pode passar o próximo slide. Olha, o trabalho do geólogo, ele fica em frente de paredões, a gente chama esse aqui de outcrops ou afloramentos. Então, ele vai estudar camada por camada para ver que tipo de rocha se trata, se tem estruturas significantes e fósseis. Então, eu estou mostrando esse aqui para vocês. Os chineses, no sul da China, eles descobriram também nos anos 80 um embrião fossilizado que a gente chama o primeiro futebol do mundo. Pode passar. Aqui nós temos algumas informações sobre esse primeiro futebol, né? O mais antigo do mundo. Ele tem um diâmetro só de 0,3 milímetros. Então, é necessário, né, um estudo especializado para separar isso. Tá? Ok. É muito difícil falar uma coisa sobre essas ocorrências, porque você não tem muito material para comparar. Tá? Então, eu só gostaria de mostrar esse aqui como um exemplo. Próximo. Para entender a escala do tempo geológico, a gente precisa de comparações. Todo mundo conhece os dinossauros do Jurássico e do Triássico. Olha, aqui nós temos uma espiral. Lá no início do espiral, o início da Terra, mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás, e depois começou a evolução, tá? E nós, com a corumbela, estamos mais ou menos no meio. Aqui no meio vocês podem ver alguns tubozinhos e vocês podem ver uma idade 570 milhões de anos. Então, faça uma comparação entre as ocorrências do Jurássico e Triássico, mais ou menos entre 150 e 200 milhões de anos, e nossa corumbela, que apareceu aqui já dentro dessa espiral, né, 550 milhões de anos atrás. Eu gostaria de chamar a atenção para mais uma informação desse quadro aqui. Nós temos aí a evolução biológica, que só mencionei agora. Sim, talvez esse é interessante. O homem, cadê o homem dentro dessa espiral? Aqui no final, tá? Apareceu o homem. Sim, está tudo certo, tá? Mas nós temos também mais uma informação aqui climática ou climatológica. Olha, vamos olhar para a margem vertical à direita. E vocês podem ver aquelas áreas verdes. Esse aqui são épocas com muito calor na Terra e no meio, em cinza, épocas glaciais, aonde as geleiras do Polo Norte e Polo Sul cresceram
e depois o clima mudou e começou o derretimento dessas geleiras e vice-versa. Então, esses aqui são ciclos comuns. Por quê? O Sol está responsável para o nosso clima aqui. O homem também pode interferir, mas eu não vou entrar nesse assunto polêmico agora. Eu só quis mostrar que nós temos uma evolução não só biológica, também climática, eles estão em conjunto. Ok, próximo slide. Olha, quando nós falamos sobre aqueles primeiros fósseis, coisas assim, é necessário mencionar um nome. A jazida de Eticará. Essa aqui é uma ocorrência na Austrália, descoberto em 47, tá? São organismos, mas eles não foram preservados, eles foram só preservados em forma de impressões. Eu vou mostrar o próximo slide. Então, eles aparecem dessa forma aqui. Então, com certeza, são vestígios, né, marcas e impressões deixados em arenitos por um conjunto de invertebrados sem exoesqueleto, sem concha. Então, só foram preservados assim. Tá? Esse aqui na Austrália. Mas eles não são considerados fósseis mesmo, eles são impressões. Tá? E agora, próximo. Vamos para Corumbá, diretamente. Então, quando eu fiz outras apresentações, eu sempre fui... Desculpe. Eu sempre fui perguntado, mas você foi diretamente para Corumbá para descobrir isso? Como foi a história? Então, eu vou contar um pouquinho dessa história. Mas primeiro eu quero mostrar para todo mundo aqui duas feições geomorfológicas que são importantes, são características para a nossa região aqui. Todo mundo conhece, no fundo, o Morro de Urucum. E vocês sabem, lá tem grandes ocorrências de ferro, é melhor falar óxidos de ferro, que são minerados por várias empresas. E aqui no fundo, na frente, vocês podem ver a outra mineração que é muito importante aqui em Corumbá, são as calcários, né? São as pedreiras de calcários, tem diversos, que servem para matéria-prima, para construção, mas também para a formação de fabricação de cimento. Essa foto aqui foi retirada na pedreira da Lajinha, né, da empresa Votorantim. Eles estão tirando o material aqui, levam para a cidade e lá é produzido o cimento. Olha, então eu vou falar o seguinte. Quando eu comecei meus estudos aqui em Corumbá, eu recebi uma bolsa, uma verba do CNPq, não era muita coisa, mas deu para fazer o primeiro trabalho aqui. Mas o foco não era os calcários, onde tem a Corumbela, eram os jazidas de manganês e ferro, do Morro de Urucum. Ok, então, próximo. Naquela época, né, uma foto histórica, né, ou algumas fotos históricas, foi muito complicado para chegar em Corumbá, porque existia só uma pista de chão, asfalto foi muito mais tarde. A foto lá em cima, do lado direito, né, vocês podem ver, eu comprei com o dinheiro que recebi e meu próprio dinheiro, essa Kombi aqui. Então, eu fiz várias viagens aqui para o Morro de Urucum, está no fundo, tá?
pneu furado e todos esses problemas, né? Faltava gasolina, né? E a gente levou canistas, né? Embalagens para abastecer o carro. E tinha também o trem. O trem estava saindo de Campo Grande para Corumbá e tinha 4 vagões para levar carros. Não, 2 só, desculpe, para levar 4 carros. Então, esse que vocês podem imaginar sempre foi uma luta para conseguir uma vaga naquele trem. Ok. Na foto, embaixo, do lado direito, né, vocês podem ver minha Kombi, entrei com essa Kombi na antiga pedreira da empresa Itaú, Votorantim, em frente da fábrica. Tá? Essa área é chamada Sopramil. Então, eu cheguei lá. E eu tive muita sorte aquele dia. Por favor, próximo. Sim, desculpe, eu volto já para esse assunto. Eu só quis fazer rapidamente uma volta no Morro de Urucum. Então, vocês podem ver aqui, em marrom, né? Todo mundo conhece essa cor é característica para a nossa região aqui, é o minério de ferro, né? Laminado, assim, vocês podem ver isso. E aqui tem uma coisa muito interessante. Vocês podem ver aqueles seixos em branco, né? Uma coisa isolado, completamente estranho dentro da formação ferífera, né? O minério. A gente chama esse aqui seixo pingado. Por que seixo pingado? Porque é o único processo de explicar a formação, né, desses eixos, eles foram pingados verticalmente, de cima para baixo. Vocês podem ver a deformação do eixo que ele deixou quando ele caiu dentro desse material que estava inconsolidado naquela época. A gente chama esse aqui eixo pingado. E o único processo que pode formar esses eixos pingados são geleiras boiando em cima da água, e eles estão soltando o material fino e de vez em quando um eixo grandão desse ambiente aqui. Tamanho, olha, nós tiramos um outro eixo pingado e com uma escala para mostrar a dimensão, serve essa pessoa que fica do lado. Eu vou voltar, olha, só lembra-se, eixo pingado, ambiente glacial. Eu vou voltar para esse fato, é importante. Vamos ao próximo. E dentro da formação ferífera, nós temos em paleosuperfícies alguns vestígios aqui. Esse aqui são que a gente fala de icnofósseis, com outras palavras, são vestígios de animais que estavam andando, né, ou empurrando aqui em cima desse solo que estava meio mole ainda, mas meio consolidado. Então, esses aqui são os primeiros traços que a gente achou. E tem que falar mais uma coisa: as formações feríferas, eles são mais antigas do que nossos calcários, tá? Então, primeiro são ferífera, tá? É toda uma sequência. Agora, o próximo. Além dessas linhas, nós temos outras estruturas, tipo uma medusa, uma coisa assim. É muito difícil para interpretar, porque não tem outro material para comparar. Tá? Mas vamos ficar só por aqui. Lá no ferro, minério de ferro, já temos alguns vestígios, né, da vida animal. Próximo. Mostra um detalhe.
Tá vendo, né? Se você tem uma estrutura desse tipo aqui, ela não é, por acaso, uma coisa química, uma coisa assim. São estruturas orgânicas, mas os cientistas têm muitas dúvidas sobre isso. Ok, próximo. Vamos nos aproximar agora na Corumbela. Então, num belo dia eu voltei com meus alunos do Morro de Urucum, e na volta, entrando em Corumbá, era tarde, tempo bom, não estava muito quente, e a gente entrou naquela pedreira que eu já mencionei 2 vezes, ou mais, né? Para dar uma olhada aqui, o que está acontecendo aqui. Porque eu estava sabendo, essa informação eu tinha. Esses calcários podem ter alguns restos de algas. 2 professores de Rio, 2 alemães, um chama Boylan e outro Sommer, eles fizeram uma pequena publicação e disse, olha, aqui nós temos alguns restos de algas, né, provavelmente assim. Então eu quis ver essas coisas. Então a outra foto aqui embaixo mostra aquela situação, né, dos barrancos, no caso da pedreira aqui em cima, eles foram retirados. Mas se vocês vão hoje lá embaixo na beira do rio, vocês podem ver aqueles blocos, grandes blocos na cacimba da saúde também, né? Essas blocos de calcários. Próximo. E agora estamos dentro do nosso assunto. Naquele dia, quando eu cheguei lá com minha Kombi, né, nós temos aqui algumas pessoas juntas comigo, achamos essas estruturas aqui. Embaixo, essas 2 fotos aqui. Tá? Então, só para dar uma ideia, esse aqui são 1 centímetro. Então, o lado à direita, essa estrutura tem mais ou menos 3, 4 centímetros, e aquela do lado esquerdo tem mais ou menos 8 centímetros. Olha, essa aqui, a famosa Bela de Corumbá. Agora vocês podem dizer, esse aqui belo, né? Esse aqui é bela, parece uma minhoca achatada. Sim, é verdade, mas ela é uma joia, ela é Bela de Corumbá. E eu fiquei muito contente até agora que naquela época, quando a gente deu um nome para esse organismo, a gente escolheu o nome de Corumbá. Então, na minha primeira apresentação na Academia Brasileira de Ciências sobre essa descoberta, eu fiz questão e disse, olha, vamos chamar essa estrutura em homenagem da cidade e seus habitantes de Corumbá como Corumbela. Ok, esse que foi 80. E depois voltamos mais quando a gente tinha dinheiro para estudar essa descoberta mais. Próximo. Próximo slide. Sim. Então, esse aqui, uma foto a mais, ela aparece mais no YouTube, nas publicações. Uma estrutura, né, Corumbela, que vocês conhecem agora. Então, a questão sempre era a seguinte, como ela é achatada, né, por causa da compactação das camadas que sempre ficam em cima, né, ela foi achatada. E aquele tubo, a gente já pensou, esse aqui não era uma coisa chata assim, era um tubo achatado depois, né, pelos processos geológicos posteriores. Então, eu vou explicar rapidamente como a gente conseguiu provar que esse aqui era um tubo redondo. Quando ele foi achatado, ele quebrou aqui no meio, tá vendo aquela linha no meio aqui? Tá? Então, temos uma estrutura assim, outra em cima assim. Tá? São 2, aliás. Uma diagonal e a outra mais ou menos horizontal lá em cima.
Tá? Fauna corumbela. Próximo. Ok, então esse aqui são agora algumas fotos dos nossos estudos posteriores. Em 2015, eu consegui reunir aqui em Corumbá mais ou menos 50 pesquisadores do mundo inteiro que estavam curiosos para conhecer a corumbela. Porque até lá era o primeiro organismo, como eu falei, multicelular, preservado dessa forma. E a gente apresentou aqui também, olha, no lado direito, né, vertical, vocês podem ver, esse aqui são poucos milímetros, mas vocês podem ver, é uma estrutura redonda, né? Era um canudinho apertado, meio deformado. Tá? Esse aqui era a característica da corumbela. Um canudo, tá? Depois achatado. Então, nós temos vários. Muitas pessoas me perguntam, a corumbela só tem uma? Não, tem muitos. Eles ocorrem em vários lugares diferentes, mas mesmo no mesmo horizonte. Né? Lá, da beira do rio, aparece muito bem nas pedreiras de calcário, né? Sobramil, argila, etc. E às vezes tem uma em cima da outra, eles estavam em pé, né? no fundo do mar raso, mais ou menos 20 metros. Então, era um litoral aqui. Depois, por causa dos correntezes, assim, eles começaram a, né, cair, ficaram deitados aqui e foram preservados dessa forma. Né? Parece uma sopa de macarrão, uma coisa assim. Muitas vezes a gente acha eles assim. Mas é difícil achar exemplares bons, sabe? Porque 500 milhões de anos, né? Até hoje acontecia muita coisa, eles foram achatados ou lixiviados, aquela cor vermelha, já falei, são precipitação de óxido de ferro e estava muitas vezes destruindo, né, a estrutura. Próximo. Temos aqui também uma outra estrutura. Lembra-se, eu falei das restos de algas. Então, o que aquele Boylan e Sommer observaram eram alguns anéis desse tipo aqui, né? Você pode ver uma estrutura, parece aqueles cones de sorvete, né? Um em cima do outro, assim. Tá? Então, esse aqui é hoje chamado Claudina. Não é uma alga, é uma outra estrutura. Tem pouco informações sobre isso, mas eles ocorrem no mundo inteiro. Na Namíbia, na China, a Sibéria, Estados Unidos, muitos lugares. E eu gostaria de mostrar do lado esquerdo, tem uma Claudina valdei. Tá? Então, eu fui perguntado por que a corumbela não tem seu nome. Você descobriu, mas não tem seu nome. Sim, então eu expliquei isso. Eu expliquei, quando um pesquisador descobre uma coisa, ele não pode dar o próprio nome. Né? Não pode. Se eu vou fazer uma publicação, eu tenho que dar outro nome. Então, ou não publicar, outros podem publicar, e minha homenagem, por causa do descoberto, pode dar um nome. Então, nós falamos Werneri, era um outro pesquisador alemão que ajudou, naquela época já falecido, interpretar, né, a corumbela. Mas vocês podem ver do lado esquerdo aqui, né, tem uma Claudina valdei, uma estrutura desse tipo aqui, e os pesquisadores dizem, vamos fazer um seu homenagem, vamos dar o nome dessa Claudina, é uma outra, em Corumbá, achado também,
em sua homenagem, vamos chamar ele de Valdei. Ok, só falar sobre isso. Ok, próximo. Pois é, esse aqui é só uma ideia. Como a gente pode imaginar como era essa Corumbela? Nós temos várias possibilidades, mas todas são especulações, hipóteses. Uma dessas é que é o seguinte: nós temos alguns organismos tubulares recentes, chama Pogonofora, são vermes. E esses vermes podem ser, né, estruturas semelhantes aos fósseis tubulares encontrados na região de Corumbá. Então, a nossa Corumbela. Então, o que ocorreu? Tem um início, né? Então, um bichinho começou para se proteger, verme talvez não é coral, né? Corais apareceram muito mais tarde, né? Mas um vermezinho, né, primitivo, ele começou para se proteger das ondas e talvez de outros inimigos assim, começou a construir um tubozinho, né, aqui embaixo, e depois esse cresceu, né, e ficava dentro desse tubozinho aqui e se alimentou do plâncton aqui, né? Plâncton daquela época, né? Deve ser muito fraco, né? Então, esse aqui é uma ideia, né? E aceito por alguns cientistas e outras não. Ok, próximo. Agora, eu gostaria só mencionar uma coisa sobre a importância. Agora, eu gostaria só mencionar uma coisa sobre a importância, né? Então, a importância já aparece com os primeiros ocorrências dessa vida, vamos dizer lá, preservado, né, um tubozinho. Antigamente só tinha impressões, agora temos o tubozinho, tá? Só o bichinho que estava lá dentro, infelizmente, a gente não conhece. Então, eu só vou projetar rapidamente essa carta aqui, assinado pelo professor Shu Hai. Ele é o diretor, o chairman, presidente de uma comissão, aqui em cima está escrito, do lado direito, chairman significa presidente, subcomissão Eticarian Stratigraphy. Ele é o presidente da comissão que trata toda a parte do eticário, tá? Daquela época da Corumbela. Então, olhe aqui em vermelho, né? Nós colocamos aqui, I think that Corumbá Group, eu vou falar em português, eu acho que o grupo de Corumbá, então, essa região aqui, essas ocorrências, tem um potencial muito grande. E eu estou tentando impulsionar vocês para fazer mais estudos sobre isso e com novos dados assim. Corumbá, com certeza, vai mostrar seções geológicas the best, os melhores do mundo. Olha, esse aqui, o chairman da comissão está falando esse aqui, né? Então, eu só quero mostrar isso para vocês. O que eu falei, que é importância, coisa assim, não é uma coisa que nós inventamos assim. Olha, internacionalmente reconhecido, essa carta é de que data? 7 de agosto de 2017. Então, a gente tinha mais um grande simpósio, né, uma conferência aqui, proclamado para o ano passado. Infelizmente, a pandemia mudou e essa conferência não foi realizada. Talvez no futuro. Próximo, já estamos finalizando.
Olha, eu gostaria de voltar agora para um assunto que eu toquei no início. Eu falei sobre o ferro, né? O ferro e o manganês. Olha, vocês podem ver aqui do lado esquerdo aqui uma coluna, a gente chama essa uma coluna estratigráfica. E mais ou menos no meio vocês podem ver algumas estruturas, uma camada escura, está escrito Fe, ferro. Então, no mundo inteiro, a gente tem na divisa entre o pré-cambriano para o cambriano, nós temos, nem em todos os lugares é preservado, mas em muitos é preservados, uma precipitação de grandes camadas de ferro, óxido de ferro, como aqui em Urucum. E dentro, ainda não. E dentro desse minério de ferro, vocês podem ver aqueles blocos de gelo, né? Aqui em forma branco, né? Mostrado. Então, esse aqui é típico para essa região. A gente tinha uma glaciação em muitos lugares do mundo, as geleiras dos polos avançaram, chegaram em grandes áreas que hoje são tropicais, né? Mas foi 550 milhões de anos atrás, né? E depois, né, esse aqui, a precipitação do ferro, de manganês, assim, é o início da mudança do clima, de frio para quente. Então, vocês podem ver depois aqui em cima desse ferro, nós temos camadas de calcário, em inglês chama CAP, Carbonate Sequence. Então, uma sequência de capos de carbonatos. E o que tem? As estruturas, nossas estruturas tubulares e outras estruturas mostram agora uma mudança global de clima para mais quente e permite agora a formação de organismos. Esse aqui é muitas vezes documentado, como eu já falei, e a gente chama esse aqui a explosão cambriana. Ok, aqui em cima eu mostrei, né, uma área coberta com neve, gelo, que nós temos aqui na Antártica hoje e na Ártica, e depois agora começou essa fase de degelo. Uma pergunta, como ficou agora, de repente, as geleiras sumiram? Sol, aqui, tá? E no outro lado, de baixo, atividades vulcânicas submarinhas, né? Aquele água quente aqui, com vapor aqui, sobe e vai começar a derreter as capas, né, de gelo. O homem, naquela época, não existiu, né? Por isso, não temos aqui influência, né, do homem. Hoje, talvez, é diferente, não sei. Ok, próximo. Então, eu só gostaria de mostrar uma coisa, essa aqui também muito interessante para a biologia. Pode deixar no inteiro, exatamente. Então, neoproterozoico, aqui, esse aqui é o final do pré-cambriano, o que era antes do cambriano. Então aqui falta nossa corumbela, porque a pessoa que desenhou essa imagem aqui não tinha conhecimento, tá? Mas eu faço questão para apresentar esse quadro, porque para mim é muito educativo. Então vamos olhar para o lado esquerdo aqui. Então vocês podem ver aqueles formas primitivas como a gente pensa lá da Austrália, mas eles eram todos fixados no chão. Eles estão sessis, né? Fixos. Essa aqui é uma coisa muito importante. Eles não estavam boiando assim, tá? Ok. Depois, a gente tem aqueles traços, né? Icnofósseis, coisas assim. Então, o que ocorreu? Eles começaram a se soltar, né?
e descobrindo um novo habitat, uma nova possibilidade de se alimentar, né? Porque alimentação, né? Até hoje, né? Os povos estão saindo de um país para o outro porque não tem comida, então tem que procurar comida. Aqui também. Então, o que foi descoberto primeiro? O subsolo. Então, os bichinhos agora, já meio movimentando, eles começaram a se alimentar com esses substratos, né, ricos em material orgânico, algas, uma coisa assim. Alguns fizeram até, né, uma mineração aqui, né? Então, viveram muito bem, estavam protegidos, né, dos outros. A gente chama isso aqui revolução agronômica, explosão do Cambriano, um monte de bichinhos agora aparecendo a partir de 400 milhões de anos. Especialmente na China, temos muitos documentos sobre isso. E depois, eu não vou entrar mais em detalhe, esse aqui, vamos dizer, os conhecimentos dos cientistas, né, não são geólogos, principalmente biólogos, assim. A evolução fez esse caminho aqui. Tá? Então, os animais estavam cada vez mais móveis. Tá? Então, nós temos agora uma biodiversificação a partir do Ordoviciano, peixes, né? Depois vem os répteis aqui, depois do Devoniano, tá? É a época dos peixes. Né, apareceram os peixes. E depois, vocês sabem, os répteis, os aves. Então, foi lá, né, descoberto a parte, né, aérea aqui. Né? Ok, então eu espero que eu tentei conseguir mostrar um pouquinho da história da nossa Corumbela e da importância. Né? Então, agora eu vou fazer um apelo para vocês, também para a prefeitura. Por favor, usa essa joia que Corumbá tem. Corumbá está agora no meio do mundo. Não estava sempre do lado, no fim da picada, assim, não. Agora, Corumbá é conhecido no mundo inteiro por causa da Corumbela. Então, eu gostaria que vocês usam essa joia, divulgam e façam uma coisa com isso. Tá? Por favor, o próximo slide é o último. Então, esse aqui é meu apelo. Muito obrigado. O Crocodile Dundee daquela época, né? Eu, 40 anos atrás. Tá? E até hoje, eu estou junto com Corumbá. Eu fiquei muito feliz também que, alguns anos atrás, a Assembleia deu para mim o título de cidadão honorário aqui de Corumbá, então eu fiquei muito feliz. Eu vou deixar um pequeno presente aqui para o pessoal da prefeitura. Tá? Esse aqui são cerâmicas que uma artista, como chama, plástica, né? O nome dela é Célia Souza, está produzindo e contribuindo dessa forma, né, para a distribuição desse fato importante. Muito obrigado pela sua atenção. Excelente, né? A gente teve mais uma aula agora. A gente teve uma aula praticamente particular aqui. Eu agradeço imenso essa exposição, essa palestra do professor Dr. Detlef. E o que acontece, na verdade? A gente teve algumas perguntas durante a nossa transmissão, mas eu pensei em a gente fazer o seguinte: se o Dr. Detlef permitir, a gente pode, mais para frente, juntar algumas dúvidas ou algumas curiosidades que as pessoas forem postando para a gente dentro da nossa plataforma, dentro da nossa
do nosso YouTube, no caso do NTEC. O senhor acha que seria possível, doutor De Clef? A gente teve algumas perguntas, mas eu acredito que algumas pessoas, alguns professores que assistir esse vídeo poderão ter mais curiosidades após essa explanação, com mais qualidade de áudio, com mais qualidade de imagem. O senhor aceitaria? Sim, mas eu não sei quanto você quer fazer isso? Hoje ainda ou... Não, seria assim, daqui a uns 10 dias ou 15 dias, eu organizaria direitinho algumas perguntas, enviaria por e-mail, e aí, com o tempo, tranquilamente, o senhor poderia responder para a gente. Sim. Vamos fazer, claro. Fica melhor assim, tá? Não precisa apresentação. Você manda para mim as perguntas e eu respondo, com certeza. Excelente. Que eu acredito que é uma forma que os nossos professores ou as pessoas que ficarem mais curiosas poderão, enfim, esclarecer algumas dúvidas e a gente interagir um pouco mais com o senhor. Perfeito. Vamos fazer, sim. Bom, então, eu aqui fazendo já as considerações finais, agradecendo imenso essa participação, agradecendo imenso o convite que o senhor aceitou e dizendo mais uma vez que a gente quer muito que as pessoas comecem a compreender o espaço que elas vivem, o chão que elas caminham, que elas tenham mais pertencimento em relação a isso, porque a gente só toma conta, a gente só cuida daquilo que a gente conhece e gosta. E é inevitável, não existe uma possibilidade de não gostar dessas histórias que a gente ouviu e de saber um pouco mais da gente, como eu disse, do lugar que a gente vive. Em relação à popularização, que a gente conversou também com o mestre Anderson Palmeira, a gente pode também, a partir dessa conversa que a gente teve, pensar futuramente em ações, em possibilidades. Eu gostaria de me colocar à disposição, eu tenho certeza também que toda essa equipe, a Micheline, o Daniel, o Augusto, o Gustavo, a Tharissa, o Adolfo, enfim, todos nós estaremos empenhados em, de alguma forma, eu posso falar por mim, de alguma forma a gente trabalhar isso para que a gente possa popularizar cada vez mais esse conhecimento e que a gente possa fazer com que as pessoas compreendam isso como um potencial turístico também. Como eu já disse, costumo dizer sempre, né, a gente tem muito esse turismo mais depredativo, esse turismo, a gente não tem ainda esse turismo contemplativo e ainda não sentiu, não percebeu esse nicho que a gente tem da paleohistória e da pré-história, que eu acho que é uma coisa que atrai pessoas do mundo inteiro. Eu falo por mim mesmo, as poucas oportunidades que eu tenho de viajar para outros países aqui próximo, a primeira coisa que eu quero saber é da história, e se tiver alguma coisa de pré-história, algum sítio arqueológico ou paleontológico, eu faço muita questão de ver também. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, Dr. De Clef, obrigado também aos nossos apoios, né? O apoio que a gente teve da Sim Telecom para a qualidade da transmissão na live, o apoio que a gente tem da equipe CEMED, o apoio que a gente tem dessa equipe da live, especialmente para esse evento. E é isso, lembrando, todos e todas, que a gente continua, que a gente tem na semana que vem a live da pré-história, com o Dr. Peixoto, na outra semana a live sobre a passagem dos europeus, as expedições por aqui, né, século XVI, com a doutora Ariane, e por último, no dia 20, a live sobre a formação da cidade, a construção de Corumbá e a importância que Corumbá teve como espaço urbano para o mundo. Muito obrigado mais uma vez, agradecimento a todos e todas, e até nosso próximo encontro. Tá bom, tá. Obrigado. Obrigado.